Quarto período, módulo 2. Saúde da mulher, saúde humana e planejamento familiar. Pelve e períneo. Na pelve menor estão localizados órgãos do sistema urogenital e a porção terminal do sistema digestório, permitindo a passagem da uretra, reto e da vagina na mulher. Exerce também a função de sustentação e controle de fluxo. Como princípio estrutural, nós temos que a cavidade abdominal é fechada e delimitada superiormente pelo músculo diafragma, e o fechamento inferior é composto por várias camadas sobrepostas de tecido conjuntivo e de músculos. Em uma visão de cima para baixo, nós temos o diafragma da pelve, o diafragma urogenital e a musculatura dos esfíncteres e do corpo cavernoso. Diafragma da pelve é a camada mais interna e superior, constituída pelos seguintes músculos: o músculo isquiococcígeo e o músculo levantador do ânus, sendo que o levantador do ânus possui 3 porções que formam uma lâmina muscular comum. As 3 porções são músculo pubo-retal, músculo pubo-coccígeo e músculo iliococcígeo. Diafragma urogenital. Ele está situado entre os ramos inferiores do pubis e os ramos dos isquios e é composto por músculo transverso profundo do períneo, músculo transverso superficial do períneo e o centro tendíneo do períneo. Particularidades de cada músculo. O músculo transverso profundo do períneo fecha inferiormente a porção anterior do músculo levantador do ânus. É atravessado pela uretra e na mulher também é atravessado pela vagina. Possui fibras circulares que formam o músculo esfíncter externo da uretra. O músculo transverso superficial do períneo é pouco desenvolvido e semelhante em ambos os sexos. Origina-se na face interna do ramo do isquio, adjacente à tuberosidade isquiática, e insere-se no centro tendíneo do períneo. Tem a função de estabilizar o centro tendíneo do períneo. Centro tendíneo do períneo ou corpo perineal. É uma pequena área constituída de tecido conjuntivo denso na margem posterior do músculo transverso profundo do períneo. Musculatura dos esfíncteres e do corpo cavernoso. Formam a camada mais inferior do assoalho pélvico e são compostos por músculo esfíncter externo do ânus e músculo bulbo esponjoso e o músculo isquio cavernoso. O músculo esfíncter externo do ânus, junto com o músculo bulbo esponjoso, na mulher, projetam-se para a região do períneo, reforçando o centro do períneo. No homem, o músculo bulbo esponjoso não apresenta nenhuma função de esfíncter, mas reforça também o centro do períneo. Além disso, o músculo bulbo esponjoso no sexo feminino difere do homólogo masculino por estar bastante separado do músculo contralateral, em razão da presença da parte inferior da vagina. Origina-se no centro tendíneo do períneo e circunda a parte mais inferior da vagina, cobrindo no seu trajeto o bulbo do vestíbulo. Agindo em conjunto, fazem uma constrição franca da vagina. O músculo esfíncter externo é composto pela musculatura localizada abaixo do colo vesical, envolvendo a uretra, naquela altura. Existem o esfíncter externo de músculo estriado e o esfíncter interno de músculo liso, respectivamente, que controlam a micção. O músculo isquio cavernoso é fixado lateralmente no assoalho pélvico, na face inferior do púbis e do isquio, estabilizando o diafragma urogenital em suas porções laterais, e envolve os corpos cavernosos do pênis e do clitóris. Origina-se na face interna do ramo do isquio. No sexo feminino, o músculo é menor em relação ao do sexo masculino e envolve o ramo do clitóris, o qual o comprime, auxiliando assim a sua manutenção da ereção. Temos por definição que a região perineal, em forma de losango, é a parte da parede inferior do tronco, situada abaixo do assoalho pélvico, abrangendo toda a região entre a sínfise púbica, cox e túberes isquiáticos. Observação: períneo é diferente de região perineal. A divisão da região perineal. Essa região é dividida por uma linha imaginária entre os túberes isquiáticos, em região urogenital e região anal. A região urogenital podemos distingui-la em 2 espaços planos no sentido de cima para baixo, limitados por fáscias. O espaço profundo do períneo é quase completamente preenchido pelo músculo transverso profundo do períneo, e o espaço superficial do períneo é localizado mais inferiormente.
O trígono urogenital se dispõe em camadas, com fáscias delimitando compartimentos. Todas as fáscias do trígono urogenital, que são fáscia superficial do períneo, fáscia profunda do períneo, fáscia inferior do diafragma urogenital, fáscia superior do diafragma urogenital. Todas elas estão fixadas lateralmente aos ramos isquiopúbicos, enquanto que posteriormente fundem-se umas com as outras na borda posterior do diafragma urogenital. Estas fáscias delimitam os espaços superficial e profundo do períneo. O espaço superficial está entre a fáscia profunda e a fáscia inferior do diafragma urogenital. O espaço profundo fica entre as fáscias inferior e superior do diafragma urogenital. Períneo. Por definição, tem-se que é a região entre os órgãos externos e o ânus. Situa-se inferiormente ao diafragma da pelve. O centro tendíneo do períneo situa-se abaixo do períneo, no centro do assoalho pélvico, também chamado de corpo perineal. É uma massa fibroelástica de forma piramidal, com cerca de 2 cm de diâmetro, situado em posição mediana, no limite entre os trígonos urogenital e anal, ou seja, entre o bulbo do pênis, ou a vagina, e o canal anal. Vários músculos se prendem a ele, tais como os músculos transverso superficial e profundo do períneo, bulbo esponjoso, pubococcígeo, levantador da próstata ou pulbo vaginal, esfíncter anal externo e o esfíncter da uretra. Além destes músculos, as fáscias superficial e profunda do períneo, as fáscias inferior e superior do diafragma urogenital e a fáscia inferior do diafragma pélvico também se prendem a ele. Todas estas inserções, mesmo quando parciais, fazem do centro tendíneo do períneo uma importante estrutura de estabilização perineal. As principais artérias que suprem a parede pélvica e o assoalho pélvico são os ramos da artéria ilíaca interna, que é a principal responsável pela vascularização das vísceras pélvicas e por parte da vascularização músculo-esquelética da pelve, e também envia ramos para a região glútea, para as regiões mediais da coxa e para o períneo. Cada artéria ilíaca interna começa quando a artéria ilíaca comum bifurca-se nas artérias ilíacas interna e externa. A artéria ilíaca externa localiza-se ao lado da via ilíaca externa, ao longo da linha arqueada, e emite lateralmente a artéria circunflexa profunda do íleo para o suprimento dos músculos ilíaco e psoas maior. Além disso, a artéria ilíaca interna divide-se em anterior e posterior. A divisão posterior normalmente dá origem às 3 artérias parietais a seguir. Primeiro, a artéria ilio-lombar, que divide-se em ramo ilíaco, que supre o músculo ilíaco e o íleo, e um ramo lombar, que supre os músculos psoas maior e o quadrado lombar. A segunda parte parietal é a artéria sacral lateral. As artérias sacrais laterais seguem medialmente e descem anteriormente aos ramos sacrais anteriores, emitindo ramos espinais, que atravessam os forames sacrais anteriores e irrigam as meninges vertebrais, que envolvem as raízes dos nervos sacrais. Alguns ramos dessas artérias seguem do canal sacral através dos forames sacrais posteriores e irrigam os músculos eretores da espinha no dorso e a pele sobre o sacro. O terceiro ramo parietal é a artéria glútea superior. Essa artéria, o maior ramo da divisão posterior, sai da pelve pelo forame suprapiriforme e supre a porção superior da musculatura glútea. Os ramos da divisão anterior da artéria ilíaca interna são principalmente viscerais e irrigam a bexiga urinária, reto e órgãos genitais, mas também inclui os ramos parietais, que seguem até a coxa e a nádega. A artéria glútea inferior passa pelo forame infrapiriforme e estende-se para a porção inferior da musculatura glútea. A artéria pudenda interna, junto com as veias pudendas internas e ramos do nervo pudendo, atravessa o canal pudendo na parede lateral da fossa isquioanal. Quando sai do canal medialmente ao túbulo isquiático, a artéria pudenda interna divide-se em seus ramos terminais, que são as artérias perineal e dorsal do pênis ou clitóris. A artéria retal média pode originar-se independente da artéria ilíaca interna, ou pode ter origem comum com a artéria vesical inferior ou a artéria pudenda interna.
A artéria vaginal é homóloga à artéria vesical inferior nos homens. A artéria vaginal dá origem a vários ramos para as faces anterior e posterior da vagina. As artérias vesicais superiores, elas irrigam as partes antero-superiores da bexiga urinária. A artéria vesical inferior é encontrada consistentemente apenas nos homens. Nas mulheres é encontrada como um ramo da artéria ilíaca interna ou como um ramo da artéria uterina. A artéria retal inferior origina-se na entrada do canal do pudendo, atravessa a fossa isquional até o canal anal. A artéria uterina é outro ramo da artéria ilíaca interna em mulheres. Pode originar-se da artéria umbilical. É o homólogo embriológico da artéria para o ducto deferente em homens. Desce sobre a parede lateral da pelve, anterior à artéria ilíaca interna, e segue medialmente para chegar à junção do útero com a vagina, onde há protusão do colo do útero, na parte superior da vagina. Ao seguir medialmente, a artéria uterina passa diretamente acima do ureter. Ao chegar ao lado do colo, a artéria uterina divide-se em um ramo vaginal descendente menor, que irriga o colo e a vagina, e um ramo ascendente maior, que segue ao longo da margem lateral do útero, irrigando. O ramo ascendente bifurca-se em ramos ovárico e tubário, e continuam a suprir as extremidades mediais do ovário e da tuba uterina, e anastomosam-se com os ramos ovárico e tubárico da artéria ovárica. Antes do nascimento, as artérias umbilicais são a principal continuação das artérias ilíacas internas. Elas seguem ao longo da parede lateral da pelve, ascendem pela parede anterior da pelve e chegam ao anel umbilical e atravessam-no até o cordão umbilical. A artéria obturatória segue pelo canal obturatório até os músculos adutores da coxa. As artérias gonadais de ambos os sexos descem da parte abdominal da aorta até a pelve menor, mas apenas as artérias ováricas entram na pelve menor. A artéria dorsal do pênis ou clitóris origina-se de ramos da artéria pudenda interna, segue até o espaço profundo do períneo, perfura a membrana do períneo e atravessa o ligamento suspensor do pênis ou clitóris, para seguir ao longo do dorso do pênis ou clitóris até a glande. A artéria mesentérica inferior vai ter origem na artéria aorta abdominal. É responsável pela irrigação sanguínea do intestino grosso. E a continuação direta da artéria mesentérica inferior é a artéria retal superior. A artéria sacral mediana é uma pequena artéria ímpar que geralmente se origina na face posterior da parte abdominal da aorta, imediatamente superior à sua bifurcação, mas pode originar-se na face anterior. Esse vaso segue anteriormente aos corpos da última ou duas últimas vértebras lombares, do sacro e do cóccix. Quando desce sobre o sacro, a artéria sacral mediana emite ramos parietais, sacrais laterais, que se anastomosam com as artérias sacrais laterais. Também dá origem a pequenos ramos viscerais para a parte posterior do reto, que se anastomosam com as artérias retais superior e média. A artéria epigástrica inferior é um ramo da artéria ilíaca externa e possui íntima relação com o ligamento inguinal e o anel inguinal interno. Os plexos venosos pélvicos são formados pelas veias que se anastomosam, circundando as vísceras pélvicas. Os vários plexos na pelve menor, que são retal, vesical, prostático, uterino e vaginal, se unem e são drenados principalmente por tributários das veias ilíacas internas, mas alguns deles drenam através da veia retal superior para a veia mesentérica inferior do sistema porta do fígado, ou através das veias sacrais laterais para o plexo venoso vertebral interno. Outras vias relativamente pequenas de drenagem venosa da pelve menor são a veia sacral mediana parietal e, nas mulheres, as veias ováricas. As veias ilíacas internas formam superiormente ao forame isquiático maior e situam-se posterior-inferiormente às artérias ilíacas internas. Os ramos das veias ilíacas internas são mais variáveis do que os ramos da artéria ilíaca interna, com as quais compartilham os nomes, mas acompanham-nas aproximadamente, drenando os mesmos territórios que as artérias irrigam. No entanto, não há veias acompanhando as artérias umbilicais entre a pelve e o umbigo, e as veias iliolombares das fossas ilíacas da pelve maior geralmente drenam para as veias ilíacas comuns. As veias ilíacas internas unem-se às veias ilíacas externas para formar as veias ilíacas comuns, que se unem ao nível da vértebra L4 ou L5 para formar a veia cava inferior.
As veias acompanhantes das artérias glúteas superiores da região glútea são as maiores tributárias das veias ilíacas internas, exceto durante a gravidez, quando as veias uterinas se tornam maiores. As veias testiculares atravessam a pelve maior, enquanto seguem do anel inguinal profundo em direção às suas terminações abdominais posteriores, mas geralmente não drenam estruturas pélvicas. As veias sacrais laterais, elas se anastomosam com o plexo venoso vertebral interno, estabelecendo uma via colateral alternativa para chegar à veia cava inferior ou superior. Articulações e ligamentos da pelve. Articulação sacroiliaca. Nesta articulação, unem-se as faces auriculares do sacro e do ilho e possuem uma pequena amplitude de movimento, considerada uma anfiartrose. A pouca mobilidade deve-se ao formato irregular das faces articulares e devido à presença de fortes ligamentos. Ligamento sacroiliaco anterior, sacroiliaco posterior e interósseo. São ligamentos curtos que fixam os elementos articulares. Ligamento sacrotuberal. É uma faixa triangular que estende-se da porção caudal do sacro até o túbero isquiático. Ligamento sacroespinhal. É responsável pela fixação caudal adicional do sacro à espinha isquiática. Ligamento iliolombar. Une a crista ilíaca dorsalmente com o processo costal da quinta vértebra lombar. Sínfise púbica. Conecta os corpos dos dois pubis na linha mediana anterior e representa uma conexão rígida, uma sinartrose de cartilagem fibrosa e que se continua cranial e caudalmente como ligamentos púbicos superior e inferior. Membrana obturadora. É uma lâmina de tecido conjuntivo que fecha o forame obturado, porém não fecha o canal obturatório, por onde passa o nervo obturatório e a artéria e a veia obturatórias, que atingem a face medial da coxa. Ligamento inguinal. Origina-se no tubérculo púbico do osso pubis e vai até a espinha antero-superior do osso ilho. Ligamento longitudinal anterior. Ele se liga às superfícies anteriores dos corpos vertebrais e vai da vértebra axis até o sacro. Articulação sacrococcígea. É uma articulação cartilagínea secundária, com um disco intervertebral. A fibrocartilagem e os ligamentos unem o ápice do sacro à base do cóccix. Os ligamentos sacrococcígeos anterior e posterior são longos filamentos que reforçam a articulação. O ligamento lacunar faz parte da estrutura do canal inguinal.